Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Capítulo de número 5. Versículo de número 18. Apenas esse versículo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, que nos diz: E não se embriagueis com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Tem outra tradução que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Orando ao Senhor e pedindo nessa madrugada uma palavra acerca dessa noite, Ele me leva à compreensão da antropologia bíblica, ou da existência do indivíduo humano. E quando nós olhamos para a doutrina do Velho Testamento, acerca do homem, nós vamos encontrar a dicotomia, que não há uma divisão entre espírito e alma. Para alguns, o espírito e a alma é a mesma coisa. Mas quando vamos para a interpretação de Paulo acerca que Jesus trata sobre a síntese dos mandamentos, que a qual ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Jesus faz distinção de percepção, espírito, alma e corpo. E Paulo trata, numa interpretação mais clara, que a qual alguns eruditos chamam que a igreja de Tessalonicenses ela estava alguns anos além das outras igrejas, pois Paulo tratou de assuntos tão profundos que essa igreja já tinha uma maturidade além. E o mesmo, quando traz a sua metodologia doutrinária, no capítulo 1, ele vai dizer: as outras igrejas têm que se espelhar na vossa fé. E me alegro porque vocês são exemplo. E ele vem e diz no capítulo de número 5, versículo de número 23, da primeira carta aos Tessalonicenses, e diz: que o Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso corpo, espírito e alma. Paulo faz distinção entre ser biológico, ser espiritual e ser psicológico. E quando ele faz essa distinção, eu entendo, eu quero que vocês me permitam, que há uma necessidade de existência biológica, espiritual e cognitiva, a estrutura emocional. Quando nós falamos de corpo, aqui temos mestres, falamos que do pó vieste e do pó voltará, cálcio, ferro, estrutura biológica. Quando nós falamos de espírito, falamos da consciência de eternidade, a necessidade de crença, a necessidade do místico, a necessidade de acreditar. Mas quando nós falamos de alma, falamos da identidade de quem é o indivíduo, em algumas características como emoção, sentimento, conhecimento, vontade, consciência e livre-arbítrio. Esse é o indivíduo. E quando Paulo aborda na sua didática acerca dessa concepção da antropologia, ele trata na carta aos Gálatas, uma região da Galácia tão mística, que há uma desorientação. Ou eram muito carnais, ou eram muito radicais na questão mística e religiosa. E Paulo diz que há uma luta entre o espírito e a carne, para direcionar a emoção, você vai entender, o sentimento, o conhecimento, o intelecto, a vontade, consciência e o mais forte, o livre-arbítrio. Pastor, o que o senhor quer dizer? Então há essa necessidade, e nessa necessidade tríplice, há um conflito pessoal da existência humana, entre o seu corpo, seu espírito, para controlar quem é o indivíduo e a sua identidade. E nessa compreensão, Paulo usa uma metáfora muito interessante. E pois eu sinto a presença do Senhor, Ele vai falar com alguém.
ele vem e coloca no contexto do capítulo 4 da carta aos Efésios, e o que é interessante, que é uma das epístolas que ele escreveu, não em situação física favorável, e nem em situação emocional favorável. Ele escreve da prisão. E o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente, influencia quem é o indivíduo, na sua emoção, no seu sentimento, no seu intelecto, na sua volição, na sua consciência e no seu livre-arbítrio. E quando Paulo está nessa esfera que nós chamamos a justificativa para a influência da destruição da esperança, ele escreve bem forte: vós recebestes, capítulo 1, do beneplácito do nosso Deus, o selo da redenção, pois aquele que está em redenção é porque foi cheio, selado pelo Espírito. Aí ele vem no capítulo de número 2, na síntese interpretativa da sua doutrina, e diz: prestem atenção, vocês não receberam esse espírito de redenção pela meritocracia intelectual ou religiosa, receberam pela graça, favor imerecido, porque ninguém é salvo pelo seu mérito, alguém é salvo pela graça, para que ninguém se glorie em si, mas se glorie em Deus, porque ninguém pode olhar para o céu e dizer: eu sou salvo porque eu sou bom, mas todos devem olhar para o céu e dizer: eu necessito ser salvo porque Deus é bom. Aí ele vem e sai do capítulo 2 e vai para o capítulo 3, e a qual nós chamamos de doutrina moral, ou seja, a confissão de fé comportamental. Porque tem gente que confessa verbalmente, mas as suas atitudes reprovam aquilo que ele confessa no seu verbo. E ele traz que deve viver o que se acredita. Aí ele vem no capítulo 4, eu estou sentindo o Senhor, e trata um dos termos mais lindos para nós que somos pastores, para nós que lideramos a igreja, para nós que temos a grande responsabilidade de apresentar uma noiva sem mancha, sem mácula diante do noivo. Ele diz: ei, só teve um que desceu e subiu e deu dons aos homens. Um tirou para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para os mestres. Os 5 dedos ministeriais que exercem autoridade, não só na centralidade episcopal, mas na organização do corpo, porque ele diz: foi dado dons aos homens para que estes dons tenham um objetivo: maturidade, crescimento, frutibilidade e proatividade no reino. Aí eu estou sentindo o Senhor, ele desenvolve. E quando ele trata sobre a doutrina moral, quando ele trata sobre a doutrina ministerial, ele vem no capítulo 5 e trata sobre o caráter da doutrina que aprendemos. Não se prostituem, não adulterem, nada pode estar entre a luz e as trevas. Vocês não podem andar em trevas, porque foram libertos para viver a luz. Ele começa a trazer regras comportamentais sobre aquele que é salvo na graça do capítulo 2. E não permita, não haja que é uma heresia e uma arrogância. A graça é de graça, mas um preço foi pago. E Jesus não pagou o preço na cruz para que eu, como pastor, como evangelista, como profeta, como mestre ou doutor, viva nas trevas, na mentira, na prostituição, no adultério, na fornicação. Eu tenho que ser santo, porque a graça não pode ser banalizada. Eu vou rasgar o verbo. Existe hoje que eu costumo dizer, deixa eu abrir um parênteses, que eles dizem hipergraça, ou seja, o gnosticismo moderno, a matéria é ruim, a carne é ruim, então não adianta lutar contra ela. Vamos viver os nossos instintos, vamos viver os nossos desejos. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Ei, meu irmão, não é porque Deus não está repreendendo as suas vergonhas, não é porque Deus não está repreendendo os seus pecados publicamente, que Ele está concordando com ela. Não, Deus só repreende o pecado de alguém se Deus ainda tem este alguém como filho, porque Deus só corrige aquele que é filho. Se Deus não está dando mais importância ao pecado sobre alguém, é porque Deus não tem mais este alguém como filho. Em vida já está condenado. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para esse ministério. Você vai entender. Quando ele sai da santidade
ele traz uma exortação para a igreja de ordem coletiva. Se estamos em luz, não podemos estar dormindo para a vida espiritual. Se temos a revelação do Evangelho, como eclésia, como igreja, temos um propósito existencial. E esse propósito existencial sustenta o corpo, sustenta o espírito, para liderar a alma. Pastor, ainda não entendi o que você está pregando. Será que a igreja contemporânea, ela ainda é espiritual, para administrar suas emoções dentro do propósito de Deus? Ou não entendeu? Vou ser mais simples. Vivemos há 10 anos de pregações triunfalistas, antropocentristas, que iludiram a geração. Ei, campeão, as portas estão abertas, você vai vencer. Aí Deus diz: não, meu filho, vai vir o princípio das dores, e nem tudo que você sonha vai ser realizado, e nem tudo que você deseja você vai receber. O fracasso é um meio de aprendizado, a frustração é um campo de treinamento. E Deus está dizendo por alguém hoje: ei, está faltando a ovelha, está faltando a figueira, está faltando a videira, está faltando ovelha, está faltando gado, mas não pode faltar a essência que sustenta a alma, a alegria da salvação. Alguém está no culto? Fomos tão estimulados a reinarmos na terra, que começamos a perder a percepção da herança eterna. Falamos sobre tantas portas que se abriram aqui, que começamos a perder a porta que se abriu lá. Aí que Deus faz? Fecha as portas geral, para que só viemos olhar uma porta que nunca se fechou. Não entendeu? Vou ser bem claro. Vivemos uma geração que está embriagada emocionalmente, mas precisamos viver uma geração cheia do Espírito. Eu acho que alguém vai adorar Jesus comigo. Não adianta estar com esse olhar analítico, ou procurando algum meio na minha retórica para justificar a tua falta de sensibilidade espiritual. Não vim pregar para você me aprovar, eu vim profetizar na vida de alguém. Não se embriague com este momento, mas seja cheio, porque aquele que há de vir virá. Cadê os pentecostais aqui? Me dê um sinal. Ei! Deixa eu sintetizar. Paulo faz um paradoxo interessante. Ele fala de embriaguez que traz descontrole, e ele fala sobre ser cheio para ter controle. O que ele quis dizer? Tem gente que precisa se embriagar para tirar estímulos. E quem é como eu, neto de avô alcoólatra, filho de um pai alcoólatra, e até os meus 17 anos de idade, alcoólatra, não vem com essa justificativa dessa hipergraça, dessa teologia neoliberalista, que tudo pode, que tudo é normal. Cuidado, nem tudo vai entrar no céu, viu? Ei, vamos lá. Eu tenho uma palavra de Deus. Dói demais ajudar, investir, aleluia. E a recompensa é divisão, traição e murmuração. Mas porque tu não se vingou e colocasse em joelho, diz o Senhor, não haverá fracasso. Eu vou levantar um povo que vou trazer avivamento a essa casa, diz o Senhor. Eu acho linda a metodologia de ensino de Paulo. Ele diz: quem vive à luz do Evangelho não dorme para as coisas espirituais. E ele traz a profecia, porque a decadência espiritual de Israel levou à decadência política e levou à decadência militar, derrota. Aí ele vem e diz: ei bichinho, desperta tu que, e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Eu quero refutar algo aqui.
Eu sou pentecostal, eu subo um monte, eu fico em oração. Quando a minha arrogância está meio grande, por causa das viagens que eu faço, as pregações, eu vou lá na área dos leprosos, lá no hospital de base, eu vou ver os irmãos cultuando lá. Eu digo, começa a descer. Quando eu quero recarregar minhas baterias, eu levo 20, 25 irmãs do ciclo de oração, aquelas irmãzinhas de cocôzinho branco, alguém sabe o que eu estou falando? Que entra na igreja igual uma pombinha, mas como Deus usa, parece uma voz de trovão. Eu caio de joelho, eu digo para minha esposa, faz uma galinhada aí, só não faz com piqui, mas faz uma galinhada aí. Aí, meu irmão, e a irmã marcha, aí bota a mão na minha cabeça. Tem uns que unge o banheiro e unge a porta de entrada e sai marchando. Deixa as irmãs lá na favela onde eu era. Não foi doutor pregar para mim, mas chegou a irmã Lourdinha pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ei, 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 ei. Não sei se os senhores concordarão, mas a minha opinião de pastor desde os 19 anos. Estou com 42. Não tenho uma experiência só de itinerância, tenho uma experiência prática pastoral. E eu estou preocupado, porque foi iludido uma geração que tudo que eles sentissem, eles iam receber. E quando uma criança é privada da pedagogia do não, ela cresce um adulto infantilizado, ingrato e birrento. Aí se apresentou eu vou rasgar o verbo, na teologia do coach, um egocentro e Deus servindo o homem. Foi trazido que o homem é o centro de Deus, a fraqueza de Deus. Não, somos pecadores. A minha filha de 12 anos chegou para mim: papai, eu estou cansada desses encontros kids. Eu digo: de quê? Ai, tudo é que eu vou ser, que eu vou ser, que eu vou ser. E eu quero ouvir o que Deus é, o que Deus é. Eu queria que Deus levantasse pregadores. Qual, minha filha? Daquele, não quero pregador todo charmoso, não. Eu digo: o que você quer? Eu quero um João Batista. Eu quero ouvir raça de víbora. Eu quero ouvir arrependei-vos. Ei, irmão, vamos parar. Vamos abaixar a bola. Verdadeiro pentecostal não busca reino na terra. Verdadeiro pentecostal quer ser cheio do reino de Deus. Cadê esses aqui? Mandou a salva. Desculpe, pode torcer a cara, mas eu preciso falar muito nesses 20 minutos. Vivemos uma geração embriagada com o mundo gospel, com o palanque da vaidade, com as vaidades da instituição, homens que querem ser vistos. Mas Paulo diz: não se embriaga com esse tempo. Tempo de medo, tempo de frustração, tempo de tristeza, tempo de perda, tempo de luto. Há uma desorientação generalizada há 3 anos. As doenças psicossomáticas se multiplicaram no meio dos crentes. Por que há tanto medo? Por que há tanta depressão naqueles que um dia foram selados com o Espírito, receberam a graça, receberam a luz? Porque a pregação foi mais para a alma do que para o Espírito. Mas eu estou pregando como um pastor, e eu preciso dizer como um poeta disse: por que estás abatido, minha alma? Todos nós temos um vocabulário de dor, e todos que aqui estão têm alguma área da sua vida que você está triste. Mas eu não vim hoje dizer que porta vai se abrir, que você vai vencer. Eu vim dizer: o Espírito ainda habita na igreja, e Ele ainda quer encher a igreja. 10 levantaram a mão. Disse Jesus: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Pode faltar a rapadura, pode faltar a gueroba, pode faltar a galinha caipira, mas não pode faltar a presença do Espírito da igreja. Cadê os pentecostais aqui? Me dê um sinal.
Vamos ser sinceros. Há 4 anos atrás, alguém imaginaria essa desorientação generalizada? Teve dia nesses 3 anos que eu tive que engolir minhas dores. Procurei em Freud, procurei em Lacan, procurei em todas as abordagens da área da psicologia e da psicanálise, e não conseguia me fortalecer. Porque eram 3 velórios por dia. O mundo está embriagado com medo. E aonde está a igreja? Não, eu tenho uma palavra. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu já vou sintetizar. Ei, pastor, vão lhe criticar, já estão lhe criticando, mas interessante, não é a semana do triunfo, não é a semana das portas abertas, é a semana do Pentecoste, e ninguém estava reunido para receber da terra, todos estavam reunidos para receber do céu. Quem gosta de Bíblia vai adorar Jesus comigo. Estavam todos reunidos no mesmo, e de repente, será que ninguém teve essa mesma experiência? Que tudo que era emocional me colocava dentro de um quarto prostrado, que era tudo da minha estrutura cognitiva e me levava ao medo e à depressão. Mas de repente eu começava no meio da madrugada com a minha esposa e a gente cantava: fogo divino, clamamos por ti, vem lá do alto, vem, desce aqui. Ei, meu irmão, está na hora de voltarmos a sermos a Assembleia de Deus de Daniel Berg, Gunavini. Está na hora de voltarmos, acabarmos com um show e começarmos a nos encher do Espírito. Não, você não é cheio porque alguém coloca a mão na sua cabeça. Você não é cheio porque alguém diz que você vai vencer. Você é cheio porque você acredita, porque você necessita e porque você deseja. Eu vou repetir: você acredita, você necessita e você deseja. Se tem 2 comigo, levante a mão e adore a Jesus comigo, por gentileza. Eu preciso acabar. Som. Que as doenças emocionais se multiplicaram, que a fragilidade humana se revelou e que a nossa impotência diante de um dilema se revelou. Ou nós não vamos admitir que toda a nossa capacidade racional, científica, tem algumas áreas na vida dos membros da igreja que nós não conseguimos responder na nossa lógica humana. Não vamos admitir que nós estamos precisando de paz, de graça e de misericórdia. Os homens foram acostumados a ter a sua alma massageada, mas Deus ainda é soberano. E eles vêm cá: eu tenho uma noiva, eu tenho uma igreja, e essa igreja eu vou treinar. Aonde? Está lá em Oséias. Vou levar minha noiva para o deserto. E lá vou falar intimamente ao seu coração. Estávamos cheios de vozes que não era do noivo, mas ele tirou as vozes dos amantes para dizer: vem, minha noiva, vem, volta a clamar pelo céu, volta a desejar. Será que alguém de aqui consegue admitir comigo que a gente voltou a orar? Volta, Jesus. Será que alguém aqui consegue admitir que hoje você está orando mais pelo arrebatamento? Eu sou o primeiro, cadê o segundo aqui? Está na mão do céu. Nós vivemos um momento de embriaguez emocional, de uma fragilidade absurda.
que eu me pego parando o meu carro na avenida e começo a ter uma crise de ansiedade e começo a chorar do nada. Mas Paulo estava na prisão, mas aquela igreja tinha uma experiência, que a mesma é falada, eu já estou concluindo, lá no livro de Apocalipse. Sei que tu é teóloga, sei que tu é ortodoxa, sei que tu és profundamente fiel, mas eu tenho algo contra ti. Olha como Deus é. Exalta a igreja, enaltece a igreja, mas depois volta e diz: mas eu tenho algo contra ti. Volta. O teu primeiro amor, a tua primeira experiência, volta às primeiras experiências com o Espírito, aonde, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, chega Lucas, o único não judeu que escreve o Novo Testamento, e vê Paulo chegando na cidade de Éfeso, idolatria, desorientação, cultura morta, ego exaltado, mas lá tem crentes, mas não tinha salvação, não tinha pregação, não tinha milagre, não tinha avivamento, mas tinha cerimônia, tinha teologia, mas não tinha fogo. Aí ele volta e diz: conheceis o batismo? E o discípulo diz: o batismo de João conhecemos, e o batismo do Espírito, não sei nem quem é, ainda não entendeu. 61 anos, e tem jovens nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus que conhecem mais sobre tatuagem do que a doutrina do Espírito Santo. Tem jovens dentro da Assembleia de Deus que conhecem mais as ciências dos homens do que o Espírito Santo. Mas hoje, às 16 horas, vindo para cá, sendo tirado da estrada pelo um carro de um embriagado, e ele veio me esculambando até a saída do Lago Sul. O Espírito Santo diz: vai, tem gente que vai achar ruim, tem gente que vai fechar a cara, mas diga ao meu povo que a chama não pode se apagar. Volte a... Começou em milagres, esse ministério começou em fogo, esse ministério começou em poder, mas já estou sintetizando, estamos criando subterfúgios para poder sustentar mais a alma do que o espírito. Mas eu vou falar baixinho: ei, não vos embriagueis, mas enchei-vos. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Não estou lhe dizendo que a gente não passa por ansiedade. Eu tive uma patologia depressiva por 3 anos. Papai faleceu, eu entrei em depressão. Perdi 46 amigos. E não venha me dizer que está sendo fácil. Não vamos ser hipócritas e demagogos. Tem dia que a gente quer desabafar, mas não pode. Porque os membros não querem saber da nossa fragilidade. Não tenho amizade com o pastor Josué de Gouveia. Nunca conversamos pessoalmente. Mas essa casa tem atravessado tantos lutos, tantas acusações. Mas o Senhor manda eu dizer: mas ainda há fogo no altar. A igreja que é cheia do Espírito, ela não se embriaga com o momento de calamidade. Uma igreja cheia do Espírito, ela não massageia o ego dos homens para que eles permaneçam na igreja. Uma igreja cheia do Espírito, há sinais, há maravilhas, há transformações. A Bíblia nos diz que quando Paulo pergunta, no capítulo de número 19, se eles conheceis o Espírito Santo, eles dizem: o que é isso?
Aí, pastores, me permita, que eu estou com medo da próxima geração. Porque diz lá em Juízes capítulo 2, versículo 7, que toda a geração de Josué conhecia o Senhor e a sua obra. E aos anciões que tiveram no ministério de Josué. Mas no versículo de número 10 vai dizer, levantou outra geração que não conhecia o Senhor e nem a obra do Senhor. Vivemos a geração, e eu vou verbalizar que são pessoas públicas, da Priscila Alcântara, de J.A., dos artistas gospel, que são mais influenciadores dos nossos jovens do que a nossa doutrina pentecostal. Tem jovem que não sabe o que é o avivamento da Rua Azusa, não sabe o que é a confissão de fé das 96 teses de João Calvino ou de Martinho Lutero. Tem gente que não sabe quem é o fundador desse ministério. Por quê? Aonde estamos errando? Temos uma herança pentecostal, mas nós estamos mais preocupados com a alma dos nossos membros, se vão estar felizes, se vão estar bem, se o ego está assim. Desculpe, a igreja que eu sou pastor, para você não me achar arrogante, vá lá na quarta-feira, Paranoá, quadra 18, o culto mais cheio é culto de doutrina. Às 5 da manhã, tem 40 pessoas em jejum e oração. Tem jovens que são ex-traficante, ex-lésbica, ex-travesti, e não foi nada de terapia que os mudou, foi o poder do Espírito Santo. Ei, eu tenho um filho autista, era considerado moderado, não lia, não falava, não escrevia, levei para tudo que foi terapia e ninguém alcançava. A minha esposa, psicóloga, mas cheia do Espírito, bateu no meu peito e disse, meu bem, eu casei contigo crendo no sobrenatural, a ciência humana vai até aqui, vamos voltar. Me tranquei 3 dias no quarto, 3 dias de jejum, 3 dias de oração, me sentei do lado do meu filho e orei, Jesus, me dá um sinal. De repente eu começo a brincar com ele, e hoje o Mateus tem 10 anos, lê, escreve, fala e é batizado com o Espírito Santo. Cadê a Assembleia de Deus, irmão? Cadê os jovens assembleandos aqui? Para você sentar nessa tribuna, nessa poltrona, nesse templo, teve uma geração que pagou o preço, teve uma geração que sofreu. Está na hora de parar de exaltar talentos e começar a exaltar caráter. Está na hora, está na hora. Quem me ajuda a adorar aqui? Quem me ajuda? Em pé, pastor. O senhor vai subir e vai quebrar o protocolo, porque o seu pastor vai lhe abraçar, porque hoje, neste abraço, uma grande barreira no meio desse ministério vai cair hoje. Labracalachura, porque o vosso adversário queria dividir essa casa, mas hoje ainda tem crentes que digam não empregueis e querem ser cheios do Espírito Santo. Tem 2 comigo. Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê você? Cadê? Que visão linda, Jesus. A rebelião queria embriagar, a divisão queria embriagar, eita, as dores queriam embriagar, mas ainda tem crente de joelho que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu sou o primeiro, cadê o segundo aqui? Cadê o segundo aqui? O que é que nós estamos deixando para a próxima geração? Será que a próxima geração não confunda autoridade com prepotência? Julgue a profecia e não o profeta. O que é que vamos deixar? Será que os nossos jovens sabem qual é a confissão teológica, histórica e de fé das Assembleias de Deus? Será que nossos encontros de juventude, temos simpósios
para falar da nossa história teológica pentecostal? O que nós estamos deixando? Qual é o legado? Qual é o ensinamento? É Deus de Abraão? É Deus de Isaac? É Deus de Jacó? Cadê o livro? Não, estou acabando. As ideologias estão aí. O secretismo, o relativismo, as bandeiras ideológicas, o neoliberalismo. Essa é a geração mais testada de todos os tempos. Porque foi ensinado, eu concluo, foi nos expostos uma embriaguez de vaidade emocional. E quando alguém é fragilizado emocionalmente, ele é escravo das feridas e não é resposta de Deus para os seus traumas. Vive-se abusadores intelectuais, alguém pegou. Devoradores de sonhos e apagadores de chama. E quando nos deparamos com o não de Deus, quando nós estamos embriagados com as nossas emoções, o não de Deus deveria ser para glorificar, mas se torna uma justificação para se revoltar. Aleluia, aleluia. Mas o Senhor manda eu dizer, é mentira de Satanás, que a Assembleia de Deus vai se perder, porque ainda existe jovens, como a minha filha de 16 anos, que sofreu bullying por 3 anos, porque carregava a Bíblia para a escola, apanhou de uma gangue e foi ameaçada de morte, mas mesmo roxa e ferida, ela cantava na hora do recreio. Querem apagar aquilo que foi cantado aqui. Mesmo que não haja fruto, mesmo que não tenha produto, mesmo que não tenha nenhuma visão favorável, o profeta diz: todavia, eu me alegrarei. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Ele está abrindo os nossos olhos para entender que a nossa alma é depósito de memórias, de dores, de complexidades. E que vamos ter alguma área da nossa vida, eu já fecho a Bíblia, que vai querer nos levar ao descontrole emocional. E levando ao descontrole emocional, entramos na crise existencial. E essa crise existencial está se manifestando, pois eu atendi 28 pastores que entregaram as suas igrejas porque estavam com medo. Há uma crise vocacional. Mas João Batista estava num ventre e experimentou o Messias. João Batista poderia ter o título, mas reconheceu: eu não sou o Messias. João Batista disse: eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo e com espírito. Alemanda la salva. Mas no dia que foi frustrado,
No dia que saiu do deserto e foi para a prisão, no dia que os holofotes não estavam mais para ele, e ele ouviu que o Messias libertava, Isaías capítulo 35, ele ouviu que o Messias dava vista aos cegos, mas ele estava na prisão. Ele manda alguém perguntar, diga a ele é o Messias que há de vir? Como é que alguém que desde o ventre tem experiência com o Messias, que o reconhece assim que vê, pergunta se ele é o Messias? Ninguém vai ser sincero. Ninguém gosta de estar na prisão da frustração. E a gente quer interpretar a vontade de Deus segundo a nossa lógica. Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor fez? Deus não vai responder os meus porquê. Ele só vai me mostrar o que Ele faz. Diga a João que eu sou o Messias. Diga a João que eu sou o grande. Não, diga a João que o cego vê, que o coxo anda, que os leprosos. Me permita concluir, pastor. João se embriagou, a prisão sufocou, mas Deus é tão bom que não julga João e diz: o que vocês foram ver no deserto, um caniço, um homem bem vestido, vos digo um profeta, e digo mais, nascido de mulher, não tem profeta maior. Aí alguém vai glorificar comigo, mas vos digo, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Não estou entendendo, mas eu quero ser cheio. Eu estou perdendo, mas eu quero ser cheio. Eu tenho prisões na minha alma, mas eu continuo crendo. Quem pode sentir o poder do Espírito comigo? Toca o teclado, meu filho, e se coloca em pé. Eu quase me perdi. Fui atraído pela literatura puritana, pela literatura reformada, e comecei a rejeitar a nossa confissão de fé continuista. Eu comecei a duvidar de falar em línguas estranhas, de profecias. Como Deus está me usando para alguém aqui. Mas quando a minha filha desenvolveu uma doença rara, e que o Sara Kubitschek não deu jeito, só restou um lugar: os pés de Jesus. Fui convidado para pregar numa conferência muito famosa no Brasil, não preciso dizer o nome. Conferência de jovens muito famosa. Só de inscritos dá 3.000 jovens. Preguei o primeiro dia com todas as minhas argumentações científicas. Nada aconteceu. Toda a minha estrutura da homilética, toda a concepção das visões de Charles Spurgeon, nada aconteceu. Mas sempre tem um diáconozinho cheio de Deus. Quando eu fui subir no terceiro dia no ginásio, lá vem aquele diácono, uma rajada de línguas estranhas. Deu 3 tapas no meu peito e disse: desapareça, deixa ele se revelar. Aí de repente eu prego 30 minutos sobre a interferência do Espírito Santo na igreja, o poder do Espírito dínamo de Deus. E Deus me toma para um presbítero no meio da tribuna e diz: assim diz o Senhor, tu não estás me perguntando sobre aquela que quer tirar a vida? Eu lhe veio 3 vezes
e vou continuar livrando. Não indague mais, só adore. Aquele homem caiu de joelho e continuei pregando em um ginásio imenso. E tinha uma irmã servindo água, cabelão, assembleana. O Espírito Santo me toma para ela: assim diz o Senhor, tu não intercedeu pelo teu, porque aquela queria tirar a vida? Te digo, eu ouvi a tua oração e hoje eu darei o sinal que tu pediu. Aí no meio da pregação, isso é para quem crê, minha experiência, Deus diz: sai do púlpito, vai no meio do ginásio, atrás daquela coluna, debaixo daquela galeria. Eu desci, o câmera não conseguiu acompanhar. Chegou atrás, era muito quente aquele dia, mas tinha uma moça linda, mas estava com uma camisa que escondia os braços. O Espírito Santo me tomou para ela e disse: hoje às 17h15, tu vindo para cá disseste que se o Pai, o Deus do teu pai e o Deus da tua mãe não falasse contigo, hoje tu novamente tentaria tirar a sua vida. Aquela moça não aguentou. Quando ela rasga a manga, tem várias cicatrizes. 3 tentativas de suicídio. Mas segura, foi internada, passou por todo o tratamento, mas não tinha mais jeito. O pai, um advogado, um homem muito erudito, disse: se verdadeiramente os 30 anos que eu sirvo Jesus é real, a minha filha vai ser viva e liberta hoje. Quem era o homem? O presbítero. Quem era a esposa? A irmã que servia água. E quem era aquela moça? A filha que eles deixaram amarrada em casa e conseguiu se soltar e queria tirar a vida, mas disse: hoje eu vou tirar a minha vida é no meio do culto, para confrontar os meus pais. Mas quando ela chegou lá, tinha alguém orando, tinha alguém cheio do Espírito. E aquele dia, aquela moça reconcilia com o Senhor e Jesus batiza ela com o Espírito Santo. Eu quero voltar a esses sinais, irmão. Eu quero não só ouvir as histórias, mas eu quero vivê-las. Jorge Blanco, né? Você não sabe. Mas em 2014 eu participei de um culto aqui. Ninguém me conhecia. E o pregador à noite hoje falou tantas filosofias que a gente não entendeu nada do que ele estava dizendo. Mas aquele doce pastor pegou o microfone e disse: irmãos, nós ainda acreditamos que Jesus salva. Eu almocei com o pastor Lorival. Ele olhou nos meus olhos e disse: pastor Márcio, não vamos deixar a nossa Assembleia de Deus se perder. Precisamos voltar à essência do Pentecostes. Pastor Divino Gonçalves, saudosa memória, 2014, 2004. Eu prego na reunião de obreiros lá em Taguatinga. Ele me para depois da mensagem e diz: meu filho, por favor, não deixe a nossa história se perder. Pastores, olhem para mim. Pastores, olhem para mim. Por favor. Está difícil. É pesado. Mas a gente tem paz, graça e misericórdia. As nossas congregações têm que parar de enaltecer os pregadores famosos e tem que voltar a reconhecer um dos trabalhos mais belos da igreja, que é aquele que mantém a lenha, é o anjo, é o sacerdote. Vou voltar para a igreja. Ei, membros, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó.
O Deus do dia de Pentecoste não mudou, mas os crentes mudaram. Mas será que nesse dia, que dia é hoje que eu nem sei mais? Que dia é hoje? Hoje é o que? 12, 11, 10 de fevereiro de 2022, no Templo das Assembleias de Deus, Ministério de Vila Nova, ainda tem crentes pentecostais que querem ser cheios do Espírito Santo. Se é verdade, lance as mãos para cima e me ajude a adorar, me ajude a adorar. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.